Olá, crianças! Na aula de hoje, nós vamos estar finalizando a nossa apostila 4 de Geografia. Antes de começar a nossa aula, a Pro separou um vídeo muito interessante referente à representação do espaço geográfico. Prestem muita atenção! As formas e os processos que fazem parte do espaço geográfico podem ser representados visualmente a partir de várias técnicas de cartografia. A escolha de cada uma delas é feita com base no que se quer representar e estudar. O mapa é uma representação plana e reduzida dos aspectos naturais e artificiais. Um mapa pode ser de toda a superfície terrestre, de uma superfície definida por uma unidade político-administrativa ou ter uma divisão temática. Todo mapa deve ter título, indicar a direção norte e informar a fonte e a escala, ou seja, quantas vezes a superfície foi reduzida para caber no papel. A carta também é uma representação plana do espaço geográfico. Ao contrário do mapa, a carta traz muito mais detalhes, pois sua escala pode variar de quilômetros a metros. Ela também pode mostrar aspectos naturais e artificiais de determinada localidade. A planta é um tipo de carta. Para representar um lugar com mais detalhes, é preciso elaborar um conjunto de plantas, cada uma delas representando um pedaço desse total. O croquis é a mais simples de todas as representações. Feito à mão livre, serve para identificar os principais traços de uma paisagem. Quando ele apresenta o espaço visto de cima, é chamado croquis cartográfico. Existem também representações em 3 dimensões de parte da superfície terrestre, como o bloco-diagrama e a maquete. O bloco-diagrama é muito utilizado na geologia para representar camadas localizadas abaixo da superfície terrestre. Já a maquete é usada com frequência na construção civil e na representação do relevo. Com o surgimento de novas tecnologias, algumas representações gráficas vêm se tornando mais interativas e dinâmicas. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, é uma tecnologia que permite localizar com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície terrestre. O GPS funciona enviando sinais de rádio para uma rede internacional de satélites artificiais, que respondem informando a localização, a direção a ser seguida, a distância e o tempo estimado até o destino. Os mapas e a representação do espaço. Então, gente, nós vimos então que a cartografia ela passou por um aprimoramento ao longo da história, com o uso do passado e do presente. A evolução da cartografia ela traz uma importância das convenções cartográficas, pois elas permitem que as informações contidas nos mapas possam ser lidos por todos, em qualquer parte do mundo. A produção cartográfica, isso a gente não pode esquecer, ela ocorre em função do ponto de vista de quem a elabora, podendo assim apresentar diferentes representações. O conceito de convenção cartográfica, os principais elementos cartográficos convencionais e seus significados, isso nós vamos falar na nossa aula online. Então, gente, os mapas eles são a mais antiga representação do pensamento geográfico. Eles eram feitos antigamente em madeira, esculpida ou pintada, ou desenhados sobre as peles dos animais. Antes da invenção da escrita, a humanidade desenhava mapas rudimentares nas paredes das cavernas, as pinturas rupestres, feitos com a intenção de representar o caminho para os locais onde havia caça. Então, por meio desses mapas, os povos antigos conheciam as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras. Eles demarcavam territórios de caça e representavam a visão de um mundo que possuíam. Mais do que uma forma de ferramenta de orientação e localização,
os mapas se transformaram num recurso importante para a expansão das civilizações. O mapa mais antigo de que se tem notícia é o de Gassur, confeccionado com argila cozida na Babilônia. Então, observem a imagem ao lado e note a representação de duas cadeias de montanhas e no centro delas a de um rio. Este mapa ele é muito antigo. Então, gente, um espaço, variações, representações ou mapas como convenções universais. Embora o planeta Terra ele seja redondo e sua representação plana, os mapas servem sobretudo para se ter uma noção da distância e de rota a ser seguida. É interessante saber que os mapas são projetados a partir do ponto de vista de quem os elabora. Assim, é uma convenção, por exemplo, que o hemisfério norte seja para cima e o hemisfério sul para baixo, nas palavras de Roberto Fitts. Essas indicações norte para cima, sul para baixo, são simples convenções e podem ser alteradas pelo usuário. Como se sabe, o planeta não obedece a um referenciamento específico. Na antiguidade, muitos mapas situavam, por exemplo, a cidade de Meca como centro da Terra, onde a direção sul era indicada da porção superior da folha de papel. Então, esse texto foi lá do Paulo Roberto Fitts, da Cartografia Básica 2008, na página 35. Nós temos, então, aí as convenções cartográficas. Então, gente, as linguagens, principalmente a linguagem gráfica, elas utilizam símbolos para traduzir uma ideia ou determinado fenômeno. Nos mapas, muitos símbolos, desenhos, cores e códigos são utilizados de forma convencional para garantir uma padronização mundial das representações cartográficas e assegurar sua leitura e compreensão. Por isso dizemos que uma das grandes vantagens dos documentos cartográficos é a universalidade. Então, vamos ver aqui abaixo algumas convenções cartográficas utilizadas em mapas. Vocês conhecem alguma delas? Então, nós temos aí a representação de hidrografia, a representação de vias, a representação das edificações e a representação de paisagem. Então, de modo geral, cada cor utiliza nesses documentos representa determinados elementos. Azul tem os fenômenos hidrográficos como lagos, rios, pântanos, etc. Verde, vegetação em geral como floresta, pomares e plantações. Marrom, todos os fenômenos de relevo como curvas de nível, cortes e aterros. E preto, a maioria dos fenômenos culturais ou construções humanas. E de vermelho, as rodovias. Outros elementos como título, escala, norte ou rosa dos ventos e legenda, elas fazem parte das convenções cartográficas. O globo terrestre. Então, gente, as representações espaciais são um assunto muito importante para a geografia e um passo muito significativo para a compreensão humana sobre o planeta Terra. Os primeiros mapas foram elaborados para representar os contornos do planeta Terra. E com o passar do tempo, os mapas começaram a representar também situações regionais ou locais. Entre as formas mais conhecidas de representação do planeta Terra está o globo terrestre. É uma representação tridimensional da Terra, projetado com base na forma e na superfície terrestre. É a única representação geográfica que não sofre distorção. Os globos terrestres apresentam os paralelos e os medianos para que possamos nos localizar com mais facilidade. Alguns deles também incluem o relevo para representar a topografia, ou recorrem a diferentes cores para auxiliar na compreensão do espaço. Em um globo terrestre, podemos observar os limites dos continentes, dos países. Porém, por ser muito pequeno em relação ao tamanho real do nosso planeta, o globo não permite estudar todos os fenômenos da Terra. Assim, são necessárias outras formas de representação do espaço que permitem obtermos mais detalhes. Depois dessa explicação, façam a leitura novamente do texto e respondam as atividades de 9 a 13
e as atividades adicional 3 e 4. Então, por hoje é só. Na semana que vem nós temos uma pequena revisão, nós temos uma correção da apostila, bons estudos e até a próxima!